Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E antes de darmos início ao tema dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando sempre o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, o nosso Criador, que nos oferece a oportunidade da existência. Mentalizamos Jesus, adentrando no nosso lar para esse Evangelho, que possamos sentir a sua presença amorosa, nos fortalecendo nesta caminhada, na nossa jornada, através do vosso Evangelho. Vamos adquirindo o entendimento, a força e a coragem para enfrentamento dos desafios. Mentalizemos também o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, aos espíritos superiores e benevolentes que nos assistem, que eles possam nos trazer, a oportunidade da compreensão do estudo dessa semana, e assim vamos nos fortalecendo com esse alimento espiritual e buscando progressivamente a nossa melhora. Através da reforma íntima, vamos transformando tudo aquilo que ainda nos arrasta para as dificuldades, em amor, em serenidade, em perdão e caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos no capítulo 16, dando continuidade, ao item central, ao tema central, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos falar sobre o item número 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. E esse item é um comentário de Kardec, o item número 7, número 8, são comentários da compreensão de Kardec. Então, ele não tem assinatura porque se trata dessa compreensão de Kardec. Então, vamos ver o que Kardec tem a nos apresentar diante desse tema, que são a utilidade providencial do dinheiro em nossa existência, São as provas da riqueza. Por que será, que nós recebemos muitas vezes, algumas pessoas, essa condição do dinheiro na existência? Para que serve? Qual é a utilidade disso? Então vamos entender, baseado na doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec nos traz sobre essa questão. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como não se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recurso, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa da sua primeira posição
aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, tornam-se insensível, egoísta e vã. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação na mão daqueles que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, que são empregados a propósito e com discernimento. Então vamos fazer o comentário desse primeiro parágrafo, né? Ele é extenso. Então, aqui a posição de Kardec, ele já comenta, né? Se a riqueza fosse um obstáculo, né, para a salvação daqueles que possuem, né, por que Deus teria colocado na mão de alguns essa oportunidade de ter a condição da riqueza? Para que a pessoa caísse em tentação, para que ela não conseguisse equacionar, né, aquela condição do dinheiro e ela se perdesse nessa condição. Então, se a gente pensar, isso seria uma injustiça quando a gente olha para a grandeza de Deus. Ele nos fez para que nós possamos chegar, né, num caminho evolutivo, num progresso moral, espiritual. Então, ele não colocaria na nossa mão uma ferramenta de perdição. Mas o problema é que quando nós estamos, né, no mundo material, nós somos envolvidos, né, por essa fascinação e as facilidades que o dinheiro traz. Então, o dinheiro, ele é neutro, ele não é bom e ele não é ruim, mas sim o uso de que aquele que o possui faz, né, desse dinheiro, desses bens materiais. Então, somos nós que damos a condição de fazer esse dinheiro se tornar uma utilidade para a humanidade e um progresso moral para nós. Então, é uma oportunidade que Deus nos concede, né, de emprestá-lo provisoriamente nessa existência ou em alguma existência, para que nós possamos fazer bom uso desse dinheiro, fazendo progredir a humanidade, fazendo o nosso progresso também moral, quando fazemos o bom uso, né, dessa questão do dinheiro. Mas o que acontece é isso, né, a sedução do mundo material acaba envolvendo aqueles que possuem, né, o dinheiro, e eles acabam se entregando, né, para o orgulho, porque o dinheiro excita o orgulho, a vaidade, o egoísmo e toda a vida sensual, né, que arrasta, né, juntamente com essa condição da facilidade que o dinheiro traz em nossa existência, né? E aquele que muitas vezes passa de uma condição de não ter o dinheiro e começa a possuir muito dinheiro, ele esquece rapidamente daquela condição na qual ele se encontrava antes da fortuna, né? Mas, como aqui mencionado, é uma prova difícil, mas não impossível. Depende muito da condição de nós termos, né, a questão da nossa moral, da nossa caridade, da nossa consciência. É como ele fala, né? Um veneno, quando ele é bem empregado, o dinheiro pode sim ser um veneno, mas quando ele for bem empregado, né, de forma salutar e com discernimento, ele pode ser remédio. Remédio na vida daqueles que o possuem e na vida daqueles que necessitam do auxílio daquele que pode praticar a fraternidade, a caridade. Então, ele não é obstáculo para a nossa salvação. Ele pode ser um caminho, né? Um caminho absoluto de conquistas morais e espirituais. E quando Jesus disse ao jovem,
e o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Então Jesus, propôs àquele jovem rico que ele se desfizesse dos seus bens, para segui-lo. Então aqui, aparentemente, quando a gente lê só o pé da letra, a gente não tem a percepção do princípio que está inserido nesse propósito. O princípio não é que cada um tem que pegar a sua fortuna, se despojar dela, para ganhar o reino dos céus. O que ele está nos dizendo aqui, Jesus, é sobre o peso que nós damos, o apego que nós temos em relação ao dinheiro e o quanto isso reflete na nossa existência. Então, podemos sim ser possuidores de fortunas, de bens materiais, mas somos possuídos por ele ou temos este equilíbrio com essa questão, do bom uso do dinheiro em nossa existência? Então, a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pô-lo a descoberto no fundo do seu pensamento. Então, ele, o jovem falava que praticava todas as boas condutas das leis, Ele era uma pessoa, um homem honesto, ele não fazia mal a ninguém, ele não maldizia do próximo, ele não era orgulhoso, ele honrava o pai e mãe, enfim, ele cumpria todos os preceitos, dos mandamentos, Mas ele não tinha verdadeira caridade, porque aí se percebeu realmente, qual era o fundo do seu pensamento. Ele conseguia ir até um determinado ponto. E Jesus quis nos mostrar através dessa parábola, que fora da caridade não há salvação. Então, a nossa postura em relação ao nosso próximo não se estabelece somente porque nós cumprimos os mandamentos, nós somos honestos, nós honramos pai e mãe. Até que ponto nós estamos dispostos, a se empenhar em olhar para o nosso próximo? A consequência dessas palavras, tomada em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna. Então aqui, se a gente pegar o pé da letra, o que Jesus está falando, é que nós deveríamos abdicar, de toda a nossa fortuna, caso tivéssemos, essa fortuna, porque ela seria nociva à nossa felicidade futura. Isso é um equívoco. Então essa interpretação é equivocada. E vamos entender o porquê. E como fonte de uma multidão de males na terra, seria além disso a condenação do trabalho que ela pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então nós estamos atrelados à lei de progresso. E todo aquele que trabalha, que luta, que se desenvolve, ele vai obtendo recursos materiais. Então aí o trabalho seria condenado, o dinheiro ganho de forma saudável, honesta, ele estaria perigoso, condenado na mão daqueles
que o recebem de forma honesta? Não. E aqueles também que recebem herança, recebem fortuna de forma honesta, né? Isso seria condenado? Não, porque nós estamos atrelados à lei do progresso e nós precisamos do dinheiro no mundo material. Esse dinheiro que movimenta, né, a inteligência, a busca do conhecimento, é fonte de muitos benefícios, né, que envolve a nossa vida cotidiana, os benefícios do progresso, na medicina, na tecnologia, nos campos, na agricultura, no saneamento básico. Então, nós precisamos desse dinheiro. E aqueles que têm, né, essa grande quantia de dinheiro na mão, eles estão aqui para fomentar esse progresso na humanidade. E se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os outros dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser mais útil. Então, aqui o problema não é o dinheiro e nem a riqueza, né? E o abuso que cada um comete. E não é só com o dinheiro que a gente comete os abusos, os excessos. Nós temos várias outras questões. Temos questões que arrastam muitos abusos, questão da autoridade, questão da sexualidade, questão da dificuldade de relacionamento. Então, não é só o dinheiro que mal empregado comete males para a humanidade. Tudo que é excesso, tudo que é usado de forma abusiva, traz males para a humanidade. E se o dinheiro for usado de forma benéfica, ele traz progresso, ele traz crescimento, né? Cabe ao homem extrair o bem que o dinheiro oferece. Se ele não é um elemento direto ao progresso moral, em contradito é um poderoso elemento para o progresso intelectual. Então, o dinheiro também traz essa condição do crescimento intelectual, que automaticamente também vai refletir no moral, né? No progresso moral. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. E para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povos a povos tornam-se uma necessidade. Para tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esse trabalho, que são a obra dos séculos, o homem deve tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência o meio de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los, que lhe foram precisos dos recursos. A necessidade fez criar a riqueza, como fez descobrir a ciência, a atividade necessária, né, para esse trabalho, que aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação da necessidade material e ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, olha a importância do dinheiro, né? Sem o dinheiro, nós não teríamos condições de sustentar toda a população, né? Precisamos de mecanismos, de maquinários, de transporte, de comunicação.
E são coisas que precisam dos recursos materiais. E se o dinheiro não tivesse concentrado na mão dessas pessoas e elas investindo, né, na condição desse progresso, nós não teríamos, né, tudo isso que a gente tem hoje na nossa vida cotidiana, toda a tecnologia, toda a ciência, a medicina. Então, são benefícios que o dinheiro nos trouxe, né? Então, a riqueza, ela não é um mal. Quando ela é bem empregada, ela é considerada esse elemento essencial para o progresso. Então, não vamos maldizer do dinheiro. O dinheiro bem empregado, os recursos bem empregados, né? Mesmo ali na mão de alguns, ele tem uma importância, ele tem um significado, porque se o dinheiro tivesse repartido um pouquinho na mão de cada um, não teria como ter essas conquistas que nós observamos, né, que nós necessitamos no mundo que a gente vive, pela quantidade, né, o aumento da população, as doenças, né, que nos induz a busca de pesquisa de novos medicamentos, das vacinas e tudo que a gente vê que necessita, né, para melhorar a comunicação, a parte tecnológica, a parte de transporte, a parte da agricultura. Então, bendito seja, né, o dinheiro, quando bem empregado, para o progresso, né, para o progresso desse mundo material, e também é uma alavanca, né, para a nossa vida futura, para a nossa felicidade futura, quando o dinheiro bem empregado. E para finalizarmos, né, tem uma mensagem de Emmanuel, né, Mensagens de Luz, por Chico Xavier, que fala exatamente sobre isso, dinheiro e serviço. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crescendo a infinita bondade que a ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro, de que lhe dispõe. Basta o ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão exige a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas do espírito. O dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo. O dinheiro ajuda a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico, circulando garante a vida, parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e de alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção.
Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo dele, benefício de quantos te partilham a caminhada. Estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará por prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte do divino bem. Então, essa mensagem, ela nos inspira e ela nos faz refletir, né, sobre o tema do item número 7 do capítulo 16, que na matemática divina, dividir é somar, é multiplicar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.